Olá, eu sou João Severino, estamos dando início aqui agora à nossa transmissão ao vivo. Eu sou João Severino, consultor em marketing político, e vamos tratar hoje de campanha eleitoral, como conquistar o eleitor e sair vitorioso em 2020. Gostaria inicialmente de saber como é que está chegando o nosso som aí para você, a nossa imagem, se está tudo certo. Estamos ao vivo e só aguardando aqui todo o ok das pessoas, dos nossos participantes dessa transmissão, dessa live. Se você está nos ouvindo agora, participando conosco, o assunto hoje é campanha eleitoral. Como conquistar o eleitor e ser eleito em 2020. A eleição municipal do ano que vem, trazendo muitas surpresas. E a hora de preparar é agora. Então nós vamos nos preparando aqui para dentro de mais alguns poucos minutos entrarmos definitivamente no assunto. Se você está me acompanhando pelo Instagram também, pode dar o seu ok, deixe o seu joinha aí, manda a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta que eu estarei respondendo a todas as suas perguntas aqui pelo Facebook e também pelo Instagram. É só mandar para cá e dizer que você está participando conosco e tem alguma dúvida. Então nós vamos dando sequência. Você que ainda não curtiu a minha página do Facebook, dê uma curtida aí no Facebook, acompanhe no Instagram, para que nós possamos toda semana estar levando informações sobre campanha eleitoral para você. Para você que vai ser candidato em 2020, para você que vai disputar a eleição, vai participar do processo, é um dirigente eleitoral, presidente de partido, coordenador de campanha, está envolvido diretamente com o processo eleitoral de 2020, participe conosco, deixe a sua dúvida e eu vou aqui retirando todas as dúvidas que vocês tiverem. Hoje, nesta live, eu vou falar com vocês sobre como conquistar o eleitor e ter sucesso na campanha de 2020. Tudo bem? Todo mundo já testamos o áudio, testamos o vídeo, está tudo certo? Quero agradecer a presença das pessoas que já estão conosco, a Daniela, o Luciano, todo mundo participando comigo aqui nessa live. Tá bom? Hoje, falando sobre como conquistar o eleitor e ser eleito. Quero dizer também que esse nosso encontro será toda quinta-feira nesse horário. Você pode programar aí na sua agenda para que nós possamos estar conversando toda quinta-feira, dialogando. Você pode sugerir a pauta para essa nossa transmissão. Nós já fazemos um trabalho semanal aqui em Goiânia com democratas. Estou treinando um grupo de filiados do Democratas que serão candidatos em 2020. Agradeço a confiança do Democratas do Estado de Goiás, Dr. Paulo Dyer, vereador, que é o presidente metropolitano aqui do Democratas, também o governador Ronaldo Caiado, que tem dado todo o apoio para que esse treinamento aos membros do partido participem conosco desse treinamento. É um trabalho realmente diferenciado que tem levado muita informação para os filiados do Democratas. E esse trabalho será estendido para todo o estado de Goiás, em todos os municípios vão ter a oportunidade de participar desse treinamento ao vivo conosco. Então eu estou ao vivo aqui com vocês para falar de campanha eleitoral. Você já decidiu que será mesmo candidato em 2020? Como é que está a sua posição? Você já reuniu o seu grupo, já conversou com os amigos, com os familiares? Está tudo certo? Você é mesmo candidato ou ainda está pensando? Tem muita gente falando, questionando, tenho tido algumas perguntas nesse sentido, porque há uma PEC no Congresso Nacional. Na verdade, essa PEC ela é de 2009 e ela continua sendo trabalhada, teve emendas e tudo mais,
porém que é para a prorrogação do mandato dos atuais prefeitos e vereadores. É pouco provável que passe essa PEC no Congresso, porque o Congresso ele tem muitos assuntos, muitas pautas para serem discutidas e certamente não haverá tempo hábil para discutir esse assunto nesta eleição para que tenha validade para a eleição do ano que vem. A grande maioria dos congressistas estão apostando nas questões aí que o projeto do governo da Previdência Social, então tem muita discussão acontecendo ainda e é pouco provável que esse projeto, essa PEC de alteração do mandato vá acontecer nesse ano. Agora, é muito importante que você esteja preparado. O candidato não pode ficar esperando se o Congresso vai ou não mudar, se o Congresso vai ou não fazer essa mudança. Então, se você tem interesse em disputar a eleição, você é um pré-candidato, está trabalhando, continue o seu trabalho. Não vá ficar esperando o Congresso Nacional, não, porque se fizer isso, você vai perder seu tempo. Vai ficar perdendo tempo, não vai trabalhar, não vai ter um processo de pré-campanha e vai deixar tudo para a última hora. E na última hora, você já sabe, fica tudo mais difícil, tudo mais caro e os resultados tendem a ser cada vez menores. Então, quanto mais cedo você começar, mais resultado você vai ter e mais barato vai ficar a sua campanha. Esta é a lógica do processo eleitoral. Nós estamos vivendo um tempo de campanha eleitoral onde a campanha ela mudou muito. O pensamento político da sociedade mudou, a aceitação mudou, o jeito de fazer campanha eleitoral mudou, não é mais aquele jeito tradicional, com base no dinheiro, com base deixando tudo para a última hora, fazendo campanha de última hora. Hoje nós temos as redes sociais, a presença das redes sociais extremamente fortes no nosso segmento social e no processo eleitoral não é diferente. O processo eleitoral ele mudou e mudou com certeza para melhor, porque hoje nós temos o acesso muito fácil, todas as pessoas, 99% da população hoje tem acesso à internet, tem acesso à rede social, a um clique, né? Basta um pequeno aparelho na mão e as pessoas têm esse acesso. Então, isso facilitou muito para que os candidatos façam trabalho de campanha eleitoral. Por outro lado, o que acontece? O eleitor ficou mais exigente. O eleitor tem acesso a muita informação ao mesmo tempo. Então não dá para ficar mais aqueles candidatos que vinham enganando todo mundo o tempo todo. Aquilo não dá mais. Ainda vai existir? Vai. Né? Ainda vamos ter candidatos enganando, candidato que compra votos? Sim, nós ainda teremos isso. Mas numa proporção bem menor. Do que tínhamos no passado. Então hoje o eleitor está muito consciente, ele tem muito acesso à informação e ele faz um trabalho que se ele quiser cismar da mão e perceber que você está fazendo algo mentindo, que você está tentando enganar, ele te derruba com um clique, com uma foto, com um comentário no Facebook, com um comentário no Instagram. A rede social ela cresce cada dia mais, a sociedade não vive mais sem rede social, nós estamos caminhando para um processo do 5G, que daqui a pouco vai ser outra revolução nas redes sociais, outra revolução nos meios de comunicação e nós temos que estar preparados para isso. O candidato precisa estar preparado para essas mudanças, para esse novo jeito de fazer campanha.
Então, quero mais uma vez dizer que esse nosso encontro será toda quinta-feira, e se você ainda não curtiu a nossa página, por favor, dê uma curtida aí no Facebook, no Instagram, se você acompanha por qualquer uma dessas mídias, está nos acompanhando, pode dar o ok aí, né? O Jaime lá de Aparecida, de Goiânia, que está nos acompanhando, o Ismael Carvalho também, nossos alunos lá do Democratas, é uma alegria ter vocês aqui. As perguntas, vou responder todas elas, tá? Todas as perguntas que foram feitas irei responder, não ficará nenhuma pergunta sem resposta, inclusive as críticas, pode fazer. Você é candidato a prefeito ou a vereador? O primeiro passo para uma campanha eleitoral eficiente, com chance realmente, se você quer fazer um trabalho para chegar lá realmente, você precisa de planejamento. Esse é o primeiro passo. Sem planejamento você não chega a lugar nenhum. Candidato você que pretende disputar a eleição em 2020, se ainda não tomou essa decisão de ser candidato, precisa tomar a decisão rápido, porque o tempo no processo eleitoral é muito curto. Porque quanto maior o tempo de preparação, de planejamento, melhor é o seu resultado, melhor vai ser a sua campanha. Então precisa planejar. O que é que você tem que planejar em uma campanha, num processo eleitoral? Você precisa ter o mínimo necessário. Dá para fazer uma campanha sem recurso? Não. Pouco provável. Agora, precisa gastar muito dinheiro? Também não. É pouco dinheiro, não tem mais aquelas campanhas milionárias, não tem necessidade. Algumas pessoas ainda vão tentar continuar fazendo a velha política, isso não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu estou falando aqui para pessoas como você, que quer fazer um processo diferente, que quer fazer um processo novo, está entrando na política de fato para fazer alguma diferença, para fazer a mudança. Então o primeiro passo é planejamento. Pegar um caderno, pegar um computador, um programa simples aí, um Word, um Excel, ou até mesmo no celular, no bloco de notas, na agenda, e fazer as anotações. Anotar tudo que vai ser a sua campanha, todo o processo, todo o cronograma, semana a semana, até o dia da eleição, como você vai trabalhar, quem vai trabalhar com você, onde você vai atuar, tudo isso você precisa colocar no planejamento. Porque a campanha eleitoral é um processo muito dinâmico. Se você não tiver isso organizado, você se perde. Você se perde. Porque se você está numa cidade pequena, cidade do interior, até com menos de 1000 votos você consegue a sua eleição para vereador, tem cidades aí no interior desse Brasil que às vezes candidato a vereador vai eleito com 50, 60 votos, 80 votos, são pequenas cidades. E temos capitais como Goiânia, por exemplo, onde a votação precisa ser bem maior, você precisa ter aí 5, 6 mil votos, embora dentro das coligações, dos partidos, que agora não vamos ter mais coligação, é muito importante que se diga isso. Para vereador não haverá mais coligação, o partido tem que lançar os seus próprios candidatos, e partido que não se preparar não vai conseguir fazer uma chapa completa. Não fazendo chapa completa, ele vai ter dificuldade, muita dificuldade para fazer vereador. Então é preciso que os partidos realmente se organizem, como o Democratas aqui em Goiânia está se organizando. Eu não sou membro do partido, eu estou prestando um serviço, como posso prestar serviço para qualquer outro partido, mas o Democratas está fazendo isso aqui em Goiânia, está preparando os candidatos, os pré-candidatos, para que eles tenham o mínimo necessário de estrutura de conhecimento, não é financeira, de conhecimento de como fazer a campanha eleitoral. Quero dar um abraço aí para o Ricardo Luiz Araújo. Abraço, Ricardo, obrigado pela presença. A Suelen também conosco, muito obrigado. Todos vocês que estão nos acompanhando. Daqui a pouco eu vou ter um tempinho para ver as perguntas e responder a todos vocês. Então, como eu falava de planejamento, e planejamento é tudo numa campanha eleitoral. Sem isso você não vai a lugar nenhum. Candidato que não tem planejamento, ele sai dando tiro para tudo quanto é lado e não acerta em ninguém.
Ele precisa ter um rumo, ele precisa saber qual é o caminho que ele vai seguir. É como Alice no País das Maravilhas mesmo. Se você não sabe para onde ir, então qualquer caminho serve. Você precisa saber para onde você vai. Se você é candidato a vereador, você precisa saber, conhecer o processo eleitoral. Você precisa saber o mínimo sobre política, sobre práticas políticas, o que faz um vereador, como é o trabalho dele, de que forma você pode contribuir. Porque se o seu eleitor perguntar para você por que você quer ser candidato a vereador, qual é a sua resposta? Você tem uma resposta convincente? Porque se você não tiver uma resposta convincente a essa pergunta, você não vai conquistar eleitor nenhum, porque o eleitor ele está muito informado e disposto a questionar a tudo e a todos. Não se engane, o processo eleitoral de 2020 vai passar pelas redes sociais e o candidato que não estiver preparado, com discurso, com conhecimento, com causa. Guarde bem essa palavra, causa. Você que é candidato tem que ter uma causa. Qual é a sua causa? O que você defende como candidato? Então, os alunos lá do Democrata, o bispo Francis está nos acompanhando e ele é uma das pessoas que tem realmente colocado em prática esses ensinamentos. Causa. O que você defende? Porque ou você é um candidato genérico. O que é um candidato genérico? O candidato genérico é aquele que defende tudo. Saúde, educação, transporte, futebol, esporte, lazer, cultura, tudo. Ele é um candidato de tudo e de todos. O candidato que é de tudo e de todos, ele não é de ninguém. Ele não defende nada. E se ele não defende nada, o eleitor não está nem aí para ele. Então ele é um candidato destinado ao fracasso. Então o candidato genérico, ele está condenado ao fracasso. Escrevam isso. Tem exceções? Sim, tem exceções, mas via de regra, o candidato que quer ter sucesso, e eu estou falando para vocês hoje sobre como ter sucesso na campanha eleitoral, como garantir o sucesso, não é garantir a eleição. Ninguém, absolutamente ninguém pode garantir para você que você será eleito. Nenhum consultor, ninguém pode garantir isso. Mas eu posso garantir que se você fizer um trabalho bem feito, com planejamento, com causa, e usando de forma correta as redes sociais, você vai ter um resultado satisfatório. Esse resultado pode ser que, em função do coeficiente partidário, do coeficiente eleitoral, você consiga a sua vaga almejada. Pode ser. Mas isso tudo depende da circunstância e você que está no processo eleitoral precisa saber disso. Que a votação, nem sempre uma boa votação significa que vai ser eleito. Nós temos muitos casos assim, e mesmo tendo o partido hoje não tendo coligação, mesmo não tendo coligação, ainda continua prevalecendo a ideia, a tese, a legislação coloca dessa forma, que você precisa ter o coeficiente eleitoral e também o coeficiente partidário. Uma vez tendo esses dois, o candidato também precisa passar pelo coeficiente mínimo, né, que é os 10% do coeficiente eleitoral, que é o coeficiente do candidato. O candidato que não tiver acima de 10% ou acima do coeficiente eleitoral, ele também não vai eleito na primeira chamada. Esse é um assunto que nós vamos discutir mais para frente. Podemos falar sobre isso na próxima semana, mas tem que ser observado isso. Por isso que candidato, ele precisa conhecer também um pouquinho da legislação. Não é para ele se especializar, mas ele precisa ler a lei. Ele precisa saber que existe uma legislação eleitoral e que essa legislação trata das questões eleitorais. Então isso é o mínimo que o candidato precisa saber. Se ele não tirar um tempinho para dar uma lida, entrar no site do TSE, procurar a legislação eleitoral, ou conversar com algum advogado que seja especialista nesse assunto, para ter um mínimo de conhecimento. Assim como você precisa ter um mínimo de conhecimento sobre processo eleitoral, sobre
o funcionamento do legislativo, que tem candidato que vai para uma campanha eleitoral e não sabe nem o que faz um candidato, um vereador, né? Aquele candidato que sai prometendo mundos e fundos, promete construir ponte, promete construir hospital, promete asfaltar rua, promete tanta coisa e na verdade ele não pode fazer nada disso ele mesmo, porque ele não é executivo. O vereador é legislativo, ele não executa. Ele pode fazer indicação, ele pode defender os interesses da sociedade e deve fazer isso, mas não é ele que vai executar. Então o eleitor hoje está muito consciente quanto a isso. Então não adianta querer atropelar as coisas, tem que conhecer o processo eleitoral. Tudo bem? Eu quero mais uma vez pedir para você que está nos acompanhando, que dê aí a sua curtida em nossa página, porque nós estamos falando sobre os caminhos para o sucesso na campanha eleitoral. Eu falei que o primeiro passo é o planejamento e vou dizer que quando você deve começar. Se você ainda não começou, você está um pouquinho atrasado. Precisa começar imediatamente, hoje, comece hoje, não deixe para amanhã não. Se você ainda não começou o seu planejamento, se você ainda não deu os primeiros passos na organização da sua campanha, comece hoje. Porque se você não começar hoje, você não vai começar nunca. Então, dê o primeiro passo hoje. Coloque no papel, defina as coisas que você precisa fazer. O meu pessoal lá do Democratas, aqui de Goiânia, alguns já estão trabalhando nesse sentido. E quem está trabalhando, quem está fazendo aquilo que é necessário fazer, já está tendo resultado. Já começa a ver os primeiros resultados, a colher os primeiros frutos. Porque se você se organiza, se você tem um mínimo de pessoas, se você está numa cidade maior, acima de 200 mil habitantes, 300 mil, ou até mesmo em Goiânia, por exemplo, São Paulo, Brasília e outros locais, outras capitais, você precisa trabalhar de acordo com o tamanho da sua cidade. Uma cidade pequena, onde você vai eleito com 100, 200, 300 votos, dá para você administrar uma campanha sozinho. Mas a partir de 1.000 votos, onde você precisa de mais de 1.000 votos para ser eleito, você precisa ter um mínimo de pessoas do seu lado. Não estou dizendo para você sair contratando gente, estou dizendo para você ter um mínimo de estrutura. Pode ser alguém da família, alguém que tenha disponibilidade para te ajudar nesse processo. Então, o planejamento passa por aí, né? A execução passa por aí. Então, essa base você tem que ter imediatamente. É preciso ter essa base, porque sem ela você não vai a lugar nenhum. Campanha eleitoral sem planejamento, sem base, sem pessoas junto com você, ela vai fracassar, com toda certeza. Então, formar grupos. E formar grupos dentro da sua base eleitoral. Qual é a sua base? Você sabe qual é a base eleitoral sua? O que você faz? O que você defende? Qual é a sua causa? Ou você não tem causa ainda? Precisa defender alguma coisa. Você precisa entregar resultado para as pessoas muito antes de falar em ser candidato. Por isso que a campanha eleitoral nesse momento é você trabalhar sem falar que é candidato, sem fazer, colocando fulano de tal 2020, fulano de tal vem aí, não é isso. Não caia nessa besteira de sair colocando por aí fulano de tal 2020, fulano de tal vem aí. Isso não cola mais, isso não dá mais resultado. O que dá resultado? O que dá resultado é você pegar uma causa, defender uma causa e entregar resultado para as pessoas. A partir do momento que você entrega resultado, as pessoas começam a ver você como liderança. Então você tem que consolidar a sua liderança. Agora, na rede social, você pode fazer isso? Sim, você pega o seu trabalho que você faz no seu dia a dia, a tese, a sua causa que você defende e leva ela para a rede social, Facebook, Instagram. Se for numa cidade maior, você trabalhar com blog é muito interessante, muito importante. O blog, o site, enfim, tudo que é mídia social, porque a mídia social, ela
pode ser feito de forma gratuita, espontânea. Você pode gerar relacionamento com as pessoas de forma gratuita. Por isso que fica barato. Por isso que tem pessoas que conseguem fazer uma campanha de baixo custo usando só a rede social. Então você precisa, se você não sabe lidar com isso, precisa aprender. Precisa aprender a lidar com isso, porque hoje todo mundo está na rede social, inclusive o pessoal da terceira idade. Não é só a juventude que está na rede social. O pessoal da terceira idade, que também vota, eles estão nas redes sociais. Então você tem que encontrar essa maneira de chegar até essas pessoas de uma forma eficiente. Não é só ficar publicando fotinha, olha, estive aqui, fazendo uma livezinha lá, olha, estive aqui hoje, papapá, papapá. Não, não é isso. Você precisa mostrar resultado, mostrar trabalho. E não é ficar enchendo a caixa, colocando, postando coisa todo instante, toda hora, não. Tem que ter planejamento. Já disse no início, sem planejamento nada acontece. Então na rede social também precisa ter planejamento da mídia na rede social. Se você não fizer isso, não vai dar certo. Então tem que ter. Rede social também é conhecimento. É uma ferramenta importantíssima. Importantíssima a rede social. Facebook, Instagram, o WhatsApp. É preciso ter um certo cuidado com o WhatsApp. Precisa ter um certo cuidado. Por quê? Grupo. Você participa de grupo, eu participo de vários grupos. Grupo é uma dificuldade, porque todo mundo posta tudo quanto há coisa. As pessoas brigam, as pessoas falam coisas que não deveriam falar dentro de grupo. Então o grupo é muito difícil de administrar. Facebook, se você vai trabalhar pessoas, trabalha com a lista de transmissão. O que é a lista de transmissão? Precisa aprender, se não sabe. Precisa aprender. Nós vamos ter aqui aula só sobre isso. Lista de transmissão, Facebook, Instagram, como é que faz essas coisas para acontecer? Vamos estar conversando com especialistas sobre essas questões jurídicas aqui nesse nosso bate-papo da quinta-feira, para que você possa, para que nossos ouvintes possam conhecer essas ferramentas. E tem que usar, gente, tem que usar. Então eu quero aqui mandar um abraço especial ao pessoal que está participando já, bastante gente conosco, o André Luiz, também a Daniela, o Bispo Francis, já falei, Bispo, um abraço para você, obrigado pela atenção, Dr. Paulo Dyer, agradecer de forma especial ao Dr. Paulo Dyer. Dr. Paulo Dyer, vereador aqui em Goiânia, presidente do Democratas Metropolitano, foi a pessoa que abriu as portas para mim aqui em Goiânia, no estado de Goiás, na verdade. Eu venho de Minas Gerais, algumas pessoas lá de Minas nos acompanhando também. Eu venho lá de Minas Gerais, tenho uma história na política, com campanha eleitoral de muitos anos, muito trabalho com campanha eleitoral, assessoria de comunicação, né? Pesquisa eleitoral, então todo esse trabalho que nós já desenvolvemos há bastante tempo. E chegando aqui em Goiânia, o Dr. Paulo Dyer, o vereador Dr. Paulo Dyer, foi a pessoa que realmente abriu as portas e nos deu a oportunidade para levar esse trabalho, que hoje o próprio governador Ronaldo Caiado já manifestou interesse que todos os diretórios do estado participem, façam um treinamento para que cheguem na campanha eleitoral, que os candidatos, os prefeitos, candidato prefeito, candidato vereador, cheguem na campanha eleitoral de uma forma mais eficiente. Nós temos que buscar eficiência em campanha eleitoral também. Não dá mais para fazer campanha eleitoral à moda antiga, gente, não dá mais. Então, campanha eleitoral é algo que precisa ser trabalhado com antecedência. Nós estamos falando isso já há bastante tempo, defendendo essa tese de que campanha eleitoral não se faz nos últimos dias, nos 45 dias. Às vezes quando eu falo, mas eu vou pôr o dinheiro, eu tenho dinheiro para gastar, tudo bem, se você tem dinheiro para gastar, ótimo, vá lá, gasta seu dinheiro. Não estou dizendo que você não vai conseguir resultado, não. Estou dizendo que não é necessário. Se você fizer um planejamento, fizer um trabalho com bastante antecedência, não tem necessidade
de gastar aquele rio de dinheiro nas vésperas da eleição. Por quê? Porque fica tudo para a última hora. Quando você deixa tudo para a última hora, tudo fica muito caro. Tem que comprar tudo, tem que comprar pessoas, e aí você vai gastar muito dinheiro. E 50% ou até mais de 50% do dinheiro que essas pessoas gastam em campanha eleitoral é um dinheiro jogado fora. É um dinheiro jogado fora, tá? Então, assim, o problema é que as pessoas começam a gastar, sem saber de fato com o que está gastando, quem está contratando, que tipo de material está contratando, se está tendo resultado ou não. E aí fica caro, dinheiro acaba, vai embora e não consegue o resultado. Sempre acontece dessa forma. Temos muitos exemplos de candidatos, de campanhas que fracassaram, e junto com o fracasso dessas campanhas foi família, foi dinheiro, foi casa, foi fazenda, foi carro, foi tudo. A pessoa perde tudo numa campanha eleitoral porque não tem planejamento, não faz planejamento. E aí chega na última hora, quer gastar tudo que tem para tentar a eleição, para depois tentar recuperar. Perde a eleição, perde tudo, inclusive perde família, porque a família fica desestruturada, a pessoa fica devendo, e aí o resto vocês já conhecem. Então quero agradecer também a presença do advogado Fernando Salles. Um abraço, Fernando, muito bom ter você comigo aqui, participando conosco. Fico muito feliz, muito grato aí com o Dr. Paulo, também o Gabriel Lagares participando conosco. E é muito bom ter vocês, Antônio Bento, Iturama, aquele abraço, Rafael Leite também, muito obrigado. Eu quero agradecer o Jander lá em Campinápolis, o Dr. Elton, o Giovan Faria, em Campinápolis do Mato Grosso, o pessoal também todo participando conosco. Muito obrigado pela presença aqui no canal. E quero pedir para falar mais uma vez que você ainda não curtiu aí a página, curta essa página, curta aí no Instagram, deixa o seu recado, que nós vamos estar aqui respondendo as perguntas já de todas as pessoas. O que você tem feito para conquistar o eleitor? Qual é o seu trabalho? O seu trabalho está estruturado? Se a eleição fosse hoje, por que o seu eleitor votaria em você? Já pensou nisso? Nós estamos há pouco mais de 16 meses do processo eleitoral. 16 meses, pouco mais de 16 meses. Eu diria o seguinte: o tempo ele vai só diminuindo. É como aquela ampulheta do tempo mesmo, a areia está caindo. A areia já foi virada e a areia está caindo. Então, na medida que ela vai caindo, o tempo vai passando, e se você não fizer nada, ela acaba a areia, o tempo acaba e você não consegue o resultado que você gostaria de ter. Então, é preciso que você comece a fazer o seu trabalho. É preciso que você esteja preparado com o seu planejamento a todo vapor, tá bom? Você já curtiu a página? Então vamos lá, vamos curtir, pessoal. Estou aguardando vocês todos aqui. E qual é a sua dúvida? Pode tirar sua dúvida, porque nós vamos levar para vocês as informações. Muitos candidatos falam assim: eu sou muito conhecido no meu bairro, eu sou muito conhecido na minha cidade. Ser conhecido é sinônimo de voto? Não, não é. Não basta você ser conhecido, não basta você ter um bom relacionamento com as pessoas. Na verdade, isso é o mínimo. É bom que você seja conhecido, é bom que você tenha um relacionamento com as pessoas muito bom, mas isto não é suficiente para fazer uma conversão em voto. O que vai fazer a conversão no voto é o seu trabalho com a causa, é o resultado de algum trabalho que você entrega para as pessoas. Então, se você não tem um trabalho feito ao longo da sua vida, ao longo de determinado tempo, por exemplo, o caso do médico,
Vamos pegar nós temos aqui em Goiânia o Dr. Paulo, faz um trabalho brilhante. O Dr. Paulo Dar faz um trabalho lá de ação social, atende toda sexta-feira em torno de 50 mulheres gratuitamente, e já fazia isso muito antes de pensar em política. Faz isso ele é vereador aí desse mandato e faz isso há 18 anos. Então é um trabalho que ele já fazia ao longo do tempo, uma ação social espontânea, sem pensar em eleição. Então, quando você tem um trabalho para entregar para as pessoas, porque quando você for pedir o voto para as pessoas, você vai falar com quem você tem algum tipo de relacionamento. Agora, esse relacionamento, esse aqui é um outro segredo. O relacionamento com o eleitor, ele não pode ser a cada 4 anos. Ele não pode ser de tempos em tempos. O relacionamento com o eleitor, ele tem que ser permanente. Tem que ser. Você precisa estabelecer canais de comunicação com o eleitor, com aquele eleitor para quem você entrega resultado, algum tipo de resultado. Você precisa estabelecer uma comunicação permanente, de preferência semanal, com esse eleitor. Porque se você faz um trabalho de base e conversa com esse eleitor através do e-mail, através da lista de transmissão no WhatsApp, através do Facebook, através do Instagram, se você faz esse trabalho de comunicação semanal, a partir de um determinado período, por exemplo, nós estamos a 16 meses da eleição. Se você começar isso agora, hoje, não vai demorar muito tempo, 3, 4 meses, você terá construído um relacionamento com essas pessoas de tal forma que estas pessoas, elas automaticamente vão lembrar de você lá na frente. Essa lembrança significa em voto? Não. Mas facilita a sua vida na hora de converter isso em voto. Ou seja, você tem para quem pedir voto. E voto você pede para quem você conhece. Voto você pede para com quem você tem relacionamento. Qual é o primeiro voto que você pede? É na tua casa. É na tua casa. Se você é casado, é a tua esposa, teu filho, pai, mãe, irmãos. Estes são os primeiros votos que você pede. Por quê? Porque são pessoas com as quais você tem um relacionamento permanente. Então o que você tem que fazer é ampliar esse seu relacionamento de forma permanente e de forma crescente. Começa pequeno e você vai ampliando. É como jogar a pedra na lagoa. Você vai abrindo, e com o passar do tempo você tem um bom cadastro de número de telefone, de WhatsApp, de e-mail. E-mail é uma ferramenta extremamente importante para estabelecer contato. Ainda é, ao contrário de que algumas pessoas falam que e-mail não existe mais, ninguém acessa o e-mail. Todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, acessam o e-mail. A conversão no e-mail ela é muito maior que no Facebook, que no WhatsApp, que em outra mídia social. O e-mail é uma ferramenta extremamente importante. Agora, você precisa saber usar. Tem que saber usar. Não é usar de forma aleatória. Então, tem que ter uma construção de relacionamento com o eleitor para que o eleitor depois te dê um retorno e faça uma conversão do voto de forma eficiente. Não dá para você chegar pura e simplesmente lá no período da eleição e querer convencer as pessoas a votar em você porque você é o novo. Novo em quê? O que você fez? Qual é de fato o seu trabalho que você tem para mostrar? Porque se você não tiver um trabalho para mostrar de forma antecipada, você não vai conseguir converter voto, a não ser que você vá trabalhar naquele sistema antigo. E aí haja dinheiro, né? Haja dinheiro para fazer campanha. Então a construção de um legado na campanha eleitoral, no processo eleitoral, ele se dá ao longo do prazo. Nós estamos a 16 meses da eleição
E podemos e temos ainda tempo para construir esse legado. Então não dá para você confiar só no fato de que você é conhecido no seu bairro, na sua cidade. Não dá. Não confie só nisso. Não confie só nas fichas que você fez por si só. Você precisa estabelecer a comunicação de forma semanal, permanente e com foco no assunto sobre o qual você defende, sobre a sua causa. Não vá ficar catando por aqui e por ali assuntos aleatórios. Você precisa ter um foco. Foco. Se você não tem foco, você também não vai ter resultado. Porque as pessoas não criam um elo de ligação com você. Porque na medida que o tempo vai passando, você vai aderindo só às pessoas que se identificam com você, que se identificam com a sua causa. E essas pessoas que identificam com a sua causa, elas passam a defender você, a defender a sua causa também. Então, se você é geração de emprego, trabalha a geração de emprego o tempo todo. O que você tem feito para gerar emprego na sua cidade, se é esta a sua causa? De que forma você está contribuindo para que as pessoas possam ter mais emprego? Nós vivemos uma crise de desemprego no Brasil hoje muito grande. E o que você tem feito para poder ajudar as pessoas a conseguir um emprego? Então você precisa encontrar essas maneiras, ajudar essas pessoas que estão desempregadas, porque hoje, na média, nós temos aí 12, 13% da população desempregada. Então qualquer cidade do Brasil hoje tem 10, 12% de desempregados, a grande maioria dos municípios. Então isso é muita gente. Se você pensar numa cidade aí como igual Goiânia, na grande Goiânia, falando aí em 2 milhões de habitantes, você tem 200 mil pessoas desempregadas. 200 mil pessoas. Então é uma força muito grande. Uma cidade de 10 mil habitantes, você tem 1.000 pessoas desempregadas. 1.000 ou mais, 1.200, de 1.000 a 1.200 pessoas. Então esse é um trabalho para ser feito, é uma causa para ser defendida. O que você tem feito para defender uma causa? Né? E a geração de emprego é uma causa que você pode defender na sua cidade. O que o município da sua cidade, da administração pública tem feito? Está fazendo com eficiência o trabalho de prestação de contas, de licitação e tudo mais? Você pode atuar sendo um defensor, mas com eficiência, e mostrar resultado para a população. Porque se você vai ser vereador, se você vai ser prefeito, você precisa mostrar resultado para as pessoas. Você precisa mostrar que é capaz de fazer algo em favor dessa população da sua cidade. É isso que vai dar a você, o resultado que você precisa. Então, tem trabalho. Campanha eleitoral, político, que pessoa que vai para um processo eleitoral, ele tem trabalho, é muito trabalho. Não pensa você que se você vai para uma campanha eleitoral e vai ser tudo, vou ficar aqui só no meu mandando oi, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, parabéns pelo aniversário. Aqui no sofá fazendo isso, você não vai ter resultado. A rede social, ela é resultado. O resultado que ela traz, você precisa de ir a campo, você precisa mostrar alguma coisa que você está fazendo. E não só bom dia, boa tarde, boa noite, feliz aniversário, parabéns para isso, parabéns para aquilo, estive hoje ali, estive hoje acolá. Precisa mostrar o que você está fazendo para que a sociedade, para que um determinado grupo de pessoas, ou um bairro, ou mesmo a cidade toda esteja tendo resultado. Ou que vá ter resultado mediante as suas colocações, a sua fiscalização que você faz. Então tem que ter trabalho. Sem trabalho não tem resultado. Não basta ser só conhecido, tem que ter um segmento, você tem que defender uma causa. Esse é um assunto que a gente fala todos os dias, mas assim, tem muita gente, mas muita gente mesmo, muitos candidatos, a grande maioria dos candidatos querem continuar insistindo em fazer campanha ao modo antigo.
Isso não é resultado. Isso não dá voto. Só ficar no oba-oba. Não vai. Se você quer, e eu estou falando, comecei esse vídeo falando de como conquistar o eleitor e ter resultado na eleição de 2020, então o segredo é esse. É começar já, se você não começou, fazer o seu planejamento, fazer com que as pessoas saibam o que você está fazendo, e para isso você vai usar a rede social o tempo todo, mostrar o seu trabalho, mostrar as suas ações, reunir, fazer reuniões com pessoas. Não é para pedir voto, não é para falar que você é candidato, olha, 2020 eu vou... Não é para fazer isso. Até porque a legislação não permite o voto explícito de voto nesse momento. Se você fizer isso, você vai ter problema com a legislação eleitoral lá na frente. Então é mostrar trabalho. As pessoas precisam reconhecer em você alguém que tem capacidade, que tem competência, que tem resultado para mostrar. Que resultado você está mostrando para as pessoas. Então você tem que apresentar resultado. Então quando as pessoas pegarem lá, quando as pessoas pegarem o celular, quando as pessoas pegarem lá a rede social e acessarem, elas vão ver que você tem resultado para mostrar. Se você está só mandando abraço, mandando alô, curtindo pessoas, falando o que foi aqui, foi acolá, isso não dá. Você não vai ter resultado. Estou olhando aqui o Ricardo Luiz. Ricardo, um abraço para você. Está lá no estado de São Paulo. Fico feliz com a sua presença conosco. Que bom que você está conosco. Se você vai ser candidato, tiver alguma dúvida, manda seu recado. Se você não tem aí o meu WhatsApp, é o 62981116150. Você pode mandar o seu alô, mandar o seu recado, vamos conversar. Você vai para a campanha eleitoral, quer conversar, tem alguma dúvida, manda a sua dúvida, vamos conversar. Campanha eleitoral, gente, não tem muito segredo, tem muito trabalho para fazer. E trabalho na campanha eleitoral, para ter resultado, tem que ser no longo prazo. Esquece esse negócio de campanha eleitoral, a moda antiga, onde as pessoas chegavam lá nos 45 dias para a eleição e põe a campanha na rua e quer ser eleito. Um ou outro até consegue, por circunstâncias, mas pela regra geral isso não dá resultado. Não dá mesmo. Então você precisa ter o seu planejamento, no seu planejamento, tudo detalhado. Qual é o cargo? Quantos eleitores tem na cidade? Quantos eleitores do sexo masculino? Quantos do sexo feminino? Quantos são jovens de 16 a 18 anos, 18 a 24, de 24 a 36? E qual é o público que você quer atingir? Sabe, você precisa saber desses detalhes mínimos, porque se você vai trabalhar só com a juventude, então trabalhe só com a juventude, deixe os demais, entende? Foca nisso. Se o seu trabalho é com idoso, então foca no idoso, direcione todo o seu trabalho, não queira sair dando tiro para todo lado, achando que você vai conquistar todo mundo, não vai. Então é melhor você focar. Defina qual é a sua meta. Quantos votos? Você sabe quantos votos você vai precisar? Em média? Tem uma regrinha do Anderson lá de Brasília, que ele apresentou essa regra e eu acho fantástica, porque assim, não é que você vai ter um número exato, mas é um número palpável para você fazer, para você ter assim uma direção. Quantos votos eu preciso? Porque essa é uma pergunta recorrente. Todo mundo diz, quantos votos eu preciso? Fulano foi eleito com 100 votos na minha cidade. Mas, enfim, mas é isso. Então pega lá, pega, e aí você já faz um exercíciozinho de conhecer o processo eleitoral, de saber um mínimo sobre a sua cidade. Quantos eleitores, quantos votos teve os últimos vereadores? Quantas cadeiras tem na sua cidade?
na Câmara Municipal. Essa é uma conta fácil de fazer. Pega no site do TSE ou em outros sites que você achar essas informações sobre a sua cidade, quantos votos teve cada um dos vereadores que foram eleitos aí nessa cidade. São 9 vereadores, então soma a votação de todos eles. Aí o resultado dessa votação, desse número, dos votos de todos eles que foram eleitos, você divide pelo número de cadeiras, pelo número de vereadores que tem na cidade. Então, se é 9, soma os votos dos 9 e divide por 9. Então, esse número é uma média para você ter em mente. Porque não adianta você que vai para vereador querer pensar no mínimo, porque o mínimo não vai te levar a lugar nenhum. Pode até dar certo, mas dificilmente dá certo, porque todas as eleições mudam. Então você tem que ter esse número em mente, você precisa saber onde você está, quantos votos você tem hoje. Você faz uma ideia de quantos votos você tem hoje? 1, 2, 3, 5, 50? Então você precisa partir de um princípio e ter um ponto de chegada. E o que é que eu preciso fazer então para conquistar esse eleitor? Para conquistar esse número de votos no meu bairro, no meu segmento, se o seu segmento é social, se é igreja, se é onde você trabalha, se você tem dirigente de uma ONG, o que você faz para mostrar resultado para a sociedade e onde você tem impacto nessa sociedade? Então, o que você faz? A partir daqui, você pode trabalhar, fazer o seu planejamento. Muitos candidatos, cometem o erro do já ganhou. Sabe, isso é muito comum, o candidato achar que porque é muito conhecido, ele tem voto suficiente. E todo candidato que acha que já ganhou a eleição, ele perde. Ele perde. Por quê? Porque o eleitor não perdoa isso. E ele não perdoa de forma inconsciente. O que acontece lá na cabeça do eleitor quando o candidato sai, às vezes, até falando que já ganhou a eleição, que não, já estou eleito? Porque na campanha para vereador, principalmente, todos os eleitores, todos eles, na sua totalidade, tem mais de uma pessoa pela qual ele tem preferência. Às vezes ele escolheu você, mas ele tem mais 2, 3, 2, 3 pessoas, candidatos, que ele gostaria de votar. Aí quando você, candidato, acha que já ganhou a eleição e o eleitor percebe isso, ele fala, fulano já ganhou, está eleito. Então ele não precisa do meu voto. Eu queria dar um votinho aqui para o fulano, que é parente de não sei quem, ou que é amigo, para quem eu devo um favor. Então fulano aqui, esse aqui já está eleito mesmo, eu até ia votar para ele. Mas ele já está eleito, está garantido, então eu vou votar para fulano, porque assim eu votei ele como vereador e vou ajudar o outro que eu gostaria de ajudar. Só que isso passa na cabeça de muitos dos eleitores seus. E aí você começa a ter uma perda de voto, perda, chega ao ponto de ter míseros votos, em muitos casos, míseros votos, porque você deixou o já ganhou tomar conta da sua eleição. Tome cuidado com isso, muito cuidado, porque isso é fatal. Quero mais uma vez repetir o WhatsApp, o pessoal está perguntando, 62 981 11 6150. Você pode mandar a sua dúvida, que eu vou estar respondendo para vocês na próxima semana. E durante a semana vou conversando com todo mundo, com todas as pessoas que tiver alguma dúvida, quiser conversar, interagir. A gente vai conversando e nós vamos falando. Não se preocupe, eu estou aqui para atender você, para conversar. E vamos junto, porque campanha eleitoral é isso, campanha eleitoral é interação, é experiência, conhecimento, é você trabalhar com o máximo de certeza sobre o que está fazendo. Então, muito cuidado com isso para não faltar voto para você lá na frente. E o trabalho, vou repetir, começa com o seu planejamento e começa hoje, não é amanhã. Qual é a situação dos seus concorrentes? Quem serão os seus concorrentes? Você precisa conhecer dentro do seu partido,
Qual é a situação deles? Quem é o mais votado? Quem tem mais chance? Não é para você sair derrubando, atropelando. É para você ter conhecimento, saber onde você vai entrar, de que forma você vai entrar. Então tem que ter um trabalho, tem que ter planejamento. Você precisa conhecer o processo. Então o seu partido, né? Às vezes, eu tenho falado muito aqui o seguinte, que às vezes o último prazo para você se filiar é lá em março. Mas será que convém eu deixar para o último prazo? E se não, o partido que eu estou querendo não ter vaga? Ou o partido está numa situação que não é favorável? Entende? Então, a questão partidária é preciso ser trabalhada, é preciso ser pensada também com antecedência dentro do seu planejamento. Isso daí, porque se o seu trabalho, se você está fazendo um bom trabalho, se você está colocando, você está em evidência, os próprios partidos vão te procurar. E aí cabe a você decidir em qual projeto você se encaixa melhor. Tudo bem? Então, assim, como vencer a eleição, como conquistar o eleitor, como ter sucesso na eleição em 2020. Eu hoje falei para você de planejamento, essencial. O que é planejar? É saber exatamente tudo que você vai fazer, tudo que você tem que fazer, como fazer, quando fazer. Porque se você não souber o que fazer, nesse momento agora você vai sair por aí atropelando. Você vai sair por aí pedindo voto aleatoriamente. Tem que ter planejamento. Sem planejamento você não vai a lugar nenhum. Você não vai ter resultado. Você precisa ter uma base mínima de pessoas, de apoio, de gente do seu lado. Pessoas que vão te apoiar. Se você não tiver isso, construa isso. Comece a construir isso imediatamente para que esse grupo possa crescer. Trabalho na rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, Pinterest, tudo que é rede social, Twitter, LinkedIn, tudo isso dá para trabalhar. O que você não pode sair pedindo voto agora você tem que mostrar o seu trabalho, mostrar o seu legado. Qual é o seu legado? O que você está fazendo que vai influenciar a vida das pessoas? O eleitor precisa saber disso. Construa a sua base. Faça o seu cadastro de pessoas a partir desse trabalho que você está desenvolvendo, reuniões para falar do seu legado, para falar do seu trabalho. Faça os cadastros das pessoas e mantenha a comunicação permanente. Não adianta você entregar um serviço hoje para uma pessoa e só voltar a falar com ele lá nas vésperas da eleição. Ele não vai lembrar mais de você. Esquece isso, tá bom? Então nós falamos de planejamento, falamos de base, falamos de rede social, falamos de partido. E eu gostaria de caminhar para o final dessa nossa transmissão, agradecendo as pessoas que estiveram aqui conosco, que esteve aqui conosco, que deixaram os seus comentários, que curtiram a página. Eu vou estar respondendo cada um de vocês. O assunto vai alongando, mas nós não podemos passar de uma hora aqui nessa transmissão, as pessoas têm compromisso. Então eu vou entrar em contato com todas as pessoas na próxima semana, quinta-feira. Na próxima quinta-feira eu estarei aqui novamente às 20 horas, aqui e também no YouTube. Na próxima semana já estaremos no canal no YouTube, Facebook e Instagram, tudo ao mesmo tempo. Agora, para falar com vocês sobre campanha eleitoral, sobre planejamento de campanha, os caminhos da eleição, os caminhos corretos, os caminhos certos, os caminhos que podem ser trilhados por qualquer pessoa de bem, tá? Não espere aqui de caminhos tortuosos, que eu não vou trabalhar, não trabalho com campanha tortuosa. A gente tem uma campanha reta, campanha correta, campanha que tem direcionamento, tá bom? Então assim, eu quero agradecer a presença de todos vocês.
dizer que estarei aqui à disposição, estou aqui à disposição de todos vocês, de forma permanente. Antônio Bento, lá de Iturama, tudo na minha cidade natal. Quero agradecer o Antônio Bento, agradecer o Rafael, agradecer a todas as pessoas que participam, o Zé Paulo lá em Carneirinho, aqui em Goiânia, o Dr. Paulo Dar, Fernando, o Bispo Francis, o Luciano com a gente. Então, todas as pessoas participando conosco, eu agradeço de coração. E vamos estar aqui firme e forte toda semana falando de campanha eleitoral. É disso que eu gosto de falar, é disso que eu vou falar. Um grande abraço para vocês, agradeço a audiência, agradeço a todos por este momento e quero dizer que campanha eleitoral é o nosso trabalho. É aquilo que fazemos e fazemos porque gostamos, porque amamos. João Severino, consultor em marketing político. Eu espero você na próxima semana e estou aqui à disposição o tempo todo. É só mandar o seu comentário, mandar a sua pergunta pelo WhatsApp 62 98111 6150 e eu vou estar à disposição de vocês. Vou colocar aqui o auxiliar, né, para dizer, viu, Ricardo Luiz Araújo, um abraço para você. O Simão Martins lá em Rio Verde, né, Simão? Um grande abraço, espero que você realmente consiga êxito aí, estou à sua disposição. O Bispo Francis está participando com orgulho, o Bispo Francis tem feito um trabalho fantástico. O Ricardo Luiz é candidato a prefeito, pré-candidato. Ricardo, você mais do que ninguém precisa pensar nesse planejamento, tá? Porque para que você tenha uma campanha realmente eficiente. Então, um abraço para você. A Suelen, que está assistindo conosco, o Ricardo Luiz, já falei, o Ismael Carvalho, o Jaime, lá de Aparecida de Goiânia. Um grande abraço, Jaime, tamo junto. E vamos lá. Todas as pessoas que participaram aqui, o Dr. Paulo Dari, todo o pessoal do Democratas, um grande abraço para vocês. Eu fico à disposição e na próxima semana, a voz já vai ficando. Na próxima semana, quinta-feira, às 20 horas, estarei aqui com vocês. Um forte abraço e até lá.